Boa tarde, Bruno Nunes. Hoje, 29 de maio, mais uma crónica e talvez começar esta conversa por lhe lançar um tema que é um tema que tem surgido muito nas redes sociais e em que o Bruno Nunes tem sido muito atacado, o populismo. O populismo com críticas à direita e à esquerda, a que o Bruno Nunes tem correspondido e explicado de alguma maneira, mas se calhar faz sentido hoje falarmos um pouco do que é isso, do populismo. Boa tarde, António Tavares. E boa tarde a quem nos chega lá em casa. Se quiséssemos ir para uma vertente mais filosófica da coisa, percebíamos que o populismo não é mais nem menos do que dizer aquilo que a população sente e aquilo que a população exprime. Muitas vezes querem acometer isto com a célebre conversa de café. Na realidade, os ataques esta semana passaram da esfera política para a esfera pessoal. Tem sido olha, utilizando uma expressão popular, um vê-se-te-avias. Tem sido uma festa nas redes sociais com algumas partes surpreendentes e acho que é oportuno fazermos um ponto final da minha parte em relação a este assunto, porque existe de facto gente que vem para as redes sociais e sobre as quais eu não vou perder mais tempo com eles. Existem inclusive alguns partidos, alguns deles com alguma surpresa, que têm tido posições completamente ridículas e que eu acho que só se justificam pelo facto de estarem amedrontados com aquilo que se vai percebendo das sondagens e com a queda das sondagens e estão a pensar já no próximo ano. Eu não estou a pensar no próximo ano. Há 2 meses e meio atrás nós tivemos a nossa primeira crónica aqui, ainda tínhamos o estúdio a ser montado e falávamos de uma série de ações que a Câmara tinha que tomar, de uma série de ações que eu achava que eram imperativas que existissem. E que foram, algumas delas, ao longo do tempo, a Câmara acabou por ceder. A Câmara, obviamente, tomou muitas medidas. Eu continuo a achar, como partido da oposição, continuo a achar que existem medidas que foram tomadas porque o Governo assim exigiu, que existiram medidas que deveriam ter sido ponderadas na ajuda à família, deveria ter sido suspenso o IMI, que é talvez o imposto mais parvo que existe em Portugal, mas deveria ter sido suspenso, deveria ter sido feito um apoio direto às famílias através do Chimar, deveria ter sido feito para os trabalhadores do Chimar, deveria ter sido feito uma rotatividade diferente e uma forma diferente de gerir aquilo que era as equipas do Chimar. O apoio ao comércio local deveria ter sido feito também, no meu entendimento, de outra maneira. O período de desconfinamento, estamos a ver que a Câmara deveria ter exigido mais ao Governo e aqui também há muita responsabilidade do Governo. O apoio às IPSS, que hoje em dia é de facto um apoio concreto, vamos ser sinceros, mas há 1 mês e meio atrás o que se tinha feito era apenas antecipação de verbas, e ainda bem que a Câmara deu um passo atrás e que voltou a apoiar as IPSS e que deu ajuda às IPSS. E esse exemplo das IPSS é claro, ou seja, o que nós temos que perceber é que quando se faz oposição não é apenas com o princípio de deitar abaixo e ela é populista porque está a propor coisas que são completamente impossíveis de fazer. Eu não propus nada que fosse impossível de fazer, é a minha visão política. É a visão de quem acha que deveria ter sido dado mais apoio em determinado período de tempo, que a Câmara depois, em algumas delas, até acabou por proceder, não por imposição minha, não tenho esse protagonismo no Conselho de fazer com que o Presidente Bernardino Soares tome uma decisão porque o Bruno tomou a posição A ou a posição B. Mas, no entanto, depois começam a acontecer, obviamente vêm aquelas milícias organizadas de gente conotada com o partido A ou com o partido B, que eu me vou recusar a lhes dar mais tempo de antena, porque alguns não merecem minimamente tempo de antena, e já percebi que apesar de me acusarem que eu quero é palco, eu não preciso ter palco nenhum, as pessoas vão conhecendo o meu trabalho, e eles é que desesperadamente, como fazem posts no Facebook, aquilo é partilhado entre eles e a comunicação é entre eles, depois ficam aflitos e acham que estou a ganhar um protagonismo tal, que as coisas têm que ser atacadas pessoalmente, e vêm com ataques pessoais completamente descabidos. Há alguns que já estavam mortos e enterrados no Conselho, que ninguém sabe quem eles são e que já desapareceram do mundo político há não sei quanto tempo, que entretanto têm aproveitado isto para voltar a aparecer e para dizerem a sua laracha e acharem que com isso vão ter algum protagonismo, bloqueiam as pessoas do próprio partido, se as pessoas do próprio partido forem contra uma oposição interna. Por isso, António, esta questão do populismo, para acabar com isto de uma vez por todas, acabar da minha parte, eu não lhes vou dar mais resposta, continuarão. Toda a gente sabe os partidos que estiveram a fazer oposição construtiva desde o início, e ser oposição não tem que obrigatoriamente ser negativa. E existiram partidos que perceberam que as coisas não funcionaram com o nacional-porreirismo,
que tiveram há 2 meses e meio atrás, a posição deles era clara, era uma posição de não fazer oposição. E eu acho que isso é completamente irresponsável, porque, sendo oposição, nós temos que fazer oposição. Não tem que obrigatoriamente ser o deitar abaixo. É numa atitude responsável. Eu tenho que louvar, por muito que isto pareça surpreendente, eu tenho que louvar a postura do Presidente da Câmara em relação às políticas de oposição que eu tomei. Eu não tive um único documento que tivesse sido enviado ao cuidado do Presidente Bernardino Soares que ele não tenha dado resposta. Ele sempre me deu resposta. Ou seja, reconhece o direito da oposição, reconhece que não concordou com as minhas posições, mas deu-se ao trabalho de me responder, deu-se ao trabalho de me explicar a parte e a visão dele. Já tivemos alguns debates em conferências de líder com ele, em que ele explicou o ponto de vista dele, e eu acho que isso é que é o princípio democrático. Mas quer dizer que o Presidente Bernardino respeitou mais as suas posições e as suas críticas do que partidos que em princípio até deveriam ser mais próximos. O Presidente Bernardino respeitou mais, e é democrata, e respeita mais o princípio da democracia do que muita gente do seu partido, que não é ninguém no partido, mas que anda com a bandeira às costas e que acha que é alguém que vem com ataques pessoais. O Presidente reconheceu muito mais isso, nunca criticou, obviamente, combate as minhas políticas e diz a sua posição. Nós não estamos num entendimento, mas ele sempre foi democrata nas posições que teve. E depois, alguns partidos, sim, não vou mencionar sequer partidos hoje, inclusive, para mim passam a ser os outros da restante oposição, que se juntaram durante 2 meses a não fazer oposição e que agora esses outros vêm com críticas a dizer porque nós avisámos, não fizeram absolutamente nada, tiveram durante 2 meses completamente parados, 2 meses em que não fizeram propostas, fizeram umas propostas via Facebook, votaram a favor sempre das políticas que o Executivo tinha, disseram-no publicamente que era uma altura de colaboração e que não era uma altura de oposição. E estas mesmas pessoas, vamos ser sinceros, são pessoas que a determinada altura, quando foi a votação do orçamento, há 2 anos atrás, por exemplo, nós tivemos uma situação em que um partido em Loures da oposição, que hoje em dia me critica tanto e até tem proximidade comigo, e que até me critica pelo facto de eu ter sido eleito nas listas deles, que diz que fui eleito com os votos deles, fui eleito com os votos do candidato deles e não deles, mas pronto. Passando essa parte à frente, um dia explicarei o porquê deste mal-estar e porquê é que aconteceu isto tudo. Pode ser que mesmo as pessoas que me atacam dentro desse partido percebam o que é que andou aqui a acontecer. Mas este mesmo partido, há 2 anos, a sua bancada tomou uma posição e o presidente do partido, na votação do orçamento municipal, tomou uma posição contrária àquilo porque devia um favor à Câmara Municipal. Eu não entro nisso. E isto está gravado. E o ataque que eu fiz, vamos ser sinceros, e neste caso aos outros, que toda a gente percebe de quem é que eu estou a falar, foram os outros que tiveram coligados também com o PC no último mandato, e que após a saída do vereador André Ventura, o que se passou é que retomaram essa política de colaboração com a CDU. É uma estratégia deles, mas a partir do momento em que eu digo não concordo com isso, e não concordo com a política do partido A ou do partido B, isso não dá origem, ou isso não deveria dar origem, é que fizessem um ataque pessoal, mas se o quiserem fazer que o façam, e depois pelo meio, porque eu sou populista, porque eu quero é palco, porque eu quero não sei o quê, porque eu quero não sei o que mais. Sinceramente, não tenho paciência para isso. Acho que se devem preocupar com o que está a passar dentro da sua casa. Já existiram deputados que saíram da bancada, existem outros deputados que estão descontentes com a bancada, bloqueiam-se uns aos outros, ofendem-se publicamente entre eles, por isso quanto mais agora comigo, obviamente ainda vão ofender muito mais. Esta crónica era apenas sobre isto e é sobre este ponto. Quero deixar um ponto bem claro. Foi muito mais democrata comigo, o Sr. Presidente da Câmara, durante todo este processo, que apesar de eu não concordar com algumas políticas que foram tomadas e ter proposto outras medidas que o Sr. Presidente considerou legitimamente que não deveriam ser aplicadas, ele não tem que ouvir a minha opinião, ele é que ganhou a Câmara, ele é que é o Presidente da Câmara, sempre foi muito respeitoso em relação à oposição, reconhece, obviamente, que existe oposição, caso contrário não me responderia, por isso não compreendo como é que estas situações acontecem. E depois, para culminar, esta semana emitem-se comunicados completamente irresponsáveis, colocam-se nas redes sociais a dizer que as urgências do Hospital Beatriz Ângelo estão encerradas, quando não era verdade. Isso criou alerta na população. Esse post foi corrigido 8 ou 9 vezes, alterado 8 ou 9 vezes, para chegar a um post final a dizer que afinal não está fechado, que o que acontecia é que não estavam a aceitar as ambulâncias do INEM. Mas durante todo este processo, esse post foi partilhado dezenas de vezes, ou uma centena de vezes, e o que isto deu origem foi a obrigatoriedade do Hospital Beatriz Ângelo ter que emitir um comunicado e alertar à população que aquilo não era verdade, o Presidente Bernardino a explicar que, inclusive,
tinha contactado o presidente desse partido localmente e que o tinha informado que aquilo não era verdade. E mesmo assim mantiveram. Por isso, populismo é este tipo de atitude que sabem que vai ser partilhado, mas que é mentira. Foram alertados pelo Presidente da Câmara que é mentira, foram alertados pelo Hospital Beatriz Ângelo, que outra vez no comunicado, que é mentira, e mantiveram. Por isso, não podem, hoje acontecer esta crónica, o que vai acontecer é vem atacar, lá está ele à procura de palco, lá está ele à procura de não sei do quê, e porque faz uns vídeos, e porque faz não sei o quê, façam uns vídeos num estúdio que é meu, pago por mim, e não lhes devo absolutamente nada, e não tenho que lhes justificar absolutamente nada. Eu não concordo com as políticas que eles têm adotado, isso dá-me o direito a discordar deles, não os ataco pessoalmente. Se quiserem continuar com este tipo de ataque, a dizer que é populismo, a dizer que é o Pai Natal e a Abelha Maia, façam o que quiser. Eu perdi todo o respeito que tinha por algumas daquelas pessoas, tendo consideração e muito respeito por alguns que lá estão, que considero meus amigos e que inclusive me ligam a seguir, apesar de fazerem gosto na publicação do chefe, a seguir ligam-me a dizer, não concordo nada com aquilo, isto, aquilo. Não vale a pena. Para ficar resolvido, se quiserem continuar a chamar populismo populista e se quiserem continuar a dizer que isto é tudo minha responsabilidade, que tudo o que eu digo que é mentira, etc. O que é certo é que ao longo destes 2 meses e meio, infelizmente, e volto a focar, António, infelizmente, quase todas as acusações, ou mesmo todas as acusações que eu fiz, vieram-se a verificar mais tarde que todas elas eram verdade. E digam, olha, já estou como o spot que eu pus no outro dia, digam uma que eu tenha dito, tenha sido mentira. Ok. Ficamos com este tema, espero, do populismo devidamente explicado. Da minha parte está mais do que resolvido. Eles agora façam o que entender. Ok, obrigado. Obrigado.